Pois bem, essa é minha primeira sustentação oral presencial e vou começar logo no topo. Que responsabilidade! Mas antes de começar a minha sustentação oral, eu queria fazer um breve desabafo. Em meados de setembro de 2012, estava eu sentada bem ali, na primeira visita que eu fiz ao STF. Me apaixonei. Falei, é ministra que eu quero ser quando eu crescer, quando eu me formar. Foi passando o tempo, eu fui vindo mais uma vez, me sentia como um pinto no lixo, sabe? Todo mundo feliz, eu assistia assim, meu Deus, a época Joaquim Barbosa aqui, Aires Brito era o presidente, tanta gente da antiga e eu, meu Deus, é isso que eu quero ser. Queria, porque queria o ingresso para ir para a posse do presidente Joaquim Barbosa, não consegui. Enfim, naquele tempo eu era uma pessoa feliz com essa corte. Porém, hoje, eu presenciei uma coisa que me entristeceu muito, porque eu me deparei com a corte que deveria guardar a Constituição, não respeitá-la. Todos aqui têm um conhecimento muito mais vasto que o meu, mas eu tenho conhecimento do meu caso, do meu processo. O meu cliente não fez, e não é culpado disso tudo, como o nobre PGR falou, em exercício. Mas voltando ao desabafo, me entristeceu por uma parte, porque na primeira vez que eu venho, me sento como advogada, eu sou, no primeiro dia de audiência, ignorada pelo PGR, pelo ministro relator, que sequer nos cumprimentou. Boa tarde a todos, esqueci os advogados. Senhores, me desculpe querer chorar, mas nós não somos os réus desse processo. Somos só advogados. Não fui eu que cometi o crime, se é que é um crime. Não fui eu. Eu sou advogada, eu estudei e eu estou aqui para isso, para defender o meu cliente. Me envergonha, todos já falaram, o subprocurador da República me chegar aqui com a leitura do depoimento do meu cliente dado na delegacia, 2, 3 horas da manhã, sabe-se lá que horas, sem acompanhamento de um advogado, sem possibilidade de leitura do que ele disse, do seu depoimento, sem a possibilidade de ler e confirmar, tanto que ele assinou sob coação, porque era assim que as pessoas estavam se sentindo naquele momento. Que loucura! Mais de 2.000 pessoas presas no mesmo dia. Quantos lá depoimentos foram prestados nesse dia? Quantas pessoas foram ouvidas ali? Todas elas entraram? Todas elas quebraram? O depoimento dado pelo meu cliente tem mais força do que aquele que ele fez em audiência. Engraçado. Ali ele estava acompanhando a advogada. No outro ele não estava. No estado de euforia, foi preso na rua, falou pelos cotovelos, sabe-se lá se aquilo que ele falou é de fato o que aconteceu? Alguém tem prova? Ele falou. Eu entrei, mas ele entrou onde? Ele foi até aquela parte ali, ó, que eu mostrei a imagem, conversamos, aquela parte ali da entrada do Congresso. Ele foi lá em cima, temos aqui as imagens. E se a gente bate, porque no processo tem um laudo, os horários em que ele manda as fotos para a esposa, se a gente bate os horários, 1 hora ele estava no QG, 2 horas ele estava na altura da rodoviária, 2h10 ali mais ou menos na altura do museu, 3h40, o primeiro horário em que ele aparece justamente naquela parte de baixo ali da entrada do Congresso. Engraçado.
Menos de 5 minutos depois, ele já está lá em cima. Uai, deu tempo dele passear lá dentro, quebrar tudo? Nesse pequeno período de 6 minutos? Não deu tempo. Não deu tempo, porque está aqui a imagem dele, ó. Imagem número 26, do laudo de perícia criminal, exame de informática. O laudo da conversa dele com a esposa. Essa mesma conversa de foro íntimo que o subprocurador leu. 15h53 estava ele lá em cima do telhado. 15h53 está ele do lado do prato. De fato. 16h36 está ele bem aqui, lá em cima. Do lado do Congresso, mais lá para cima. 4h45 está ele lá, mais quase na rodoviária. Tem a foto dele aqui. Em que momento o senhor Matheus teve de entrar nos 3 prédios e quebrar tudo? Fala para mim. Em 5 minutos, só se ele fosse um super-homem, com poderes especiais. Porque, como ser humano, um menino, 23 anos, com um filho recém-nascido, nasceu agora, enquanto ele estava preso. Nunca conheceu o rosto do filho, que a esposa não pôde vir a Brasília. 23 anos, acabou de completar 24 anos, preso. Que loucura, né? Tudo isso porque pessoas com maioridade, acredito eu, tenham colocado na cabeça dele que se o Brasil se tornasse uma Venezuela, isso tudo aqui ia acabar. Foi feita uma lavagem cerebral na cabeça desse menino tão grande. Olha o tanto de bobagem que ele fala. Nem ele sequer sabia o que significa intervenção militar. Que loucura! Mas na cabeça dele, isso era bom para o país. Ele não sabia o que era. Era a proteção do exército para ele. Para ele, a intenção da intervenção militar, entre aspas, era a proteção do exército, para que o país não virasse uma Venezuela. Horas foi pego uma arma branca com o senhor Matheus. Mas, pasme, a arma branca estava dentro da mochila, que estava dentro de uma necessaire, que estava dentro de uma bolsinha. Pera, senhor policial, vou te ferir, mas só espera eu abrir minha mochila, eu abrir a minha bolsa, e a outra bolsa para pegar meu canivete, 6 centímetros, se não me engano, tem no laudo. 6 centímetros para eu pegar o meu canivete e furar todo mundo. Não tem tempo para isso, meus colegas. Não dá para isso. Não tem tempo para isso. Matheus estava acampado. O que uma pessoa que está acampada faz? O que ela porta quando ela vai acampar? Barraca de camping, corda, canivete ou uma faca. A pessoa estava acampada. Se ela não tivesse um canivete, aí sim daria para duvidar se de fato ela estava acampada. E as coisas todas dele estavam dentro da mochila. Ele estava com a mochila. A barraca ficou no QG, mas ele estava com a mochila. Tanto que está estão aqui nos autos. Tudo dele estava na mochila, não só o canivete. A camisa, os cortes eram aqueles que você coloca no braço para não pegar sol. Isso era o que estava com ele. Camisa do Brasil. Matheus veio aqui, a Distrito Federal, por um sonho, um ideal de querer um Brasil melhor. Porque na cabeça dele, com a vitória do atual presidente, todos nós iríamos falar em espanhol. Porque aqui viraria uma Venezuela. Matheus tinha tanta culpa, estava tão errado, que deu a senha, deu acesso a tudo. Horas. Se ele tinha tanta culpa no cartório, por que ele se disponibilizou tanto? Matheus foi preso na altura do Palácio do Buriti. 4
quilômetros daqui, às 19h30, mais ou menos. Se olharmos nos depoimentos, principalmente do Congresso, porque foi aonde, em tese, ele teria entrado, o policial falou que mandou as pessoas irem embora. Que engraçado. O policial mandou todo mundo embora. Matheus foi embora. Se ele tivesse entrado no Senado, lá dentro, ele teria cumprido a ordem do policial. Só que ele foi embora. E o que aconteceu? Ele foi pego na rua. Ora, então não adiantou o pessoal ter ido embora. Mandou embora para quê? Se ia pegar eles na rua. Não é? Não tinha saída. Ou se é pego dentro, ou se é pego fora. Só que a diferença ainda é que Matheus estava subindo, vem 2 camburões, correndo que nem doido, pegou Matheus. Quem não sentiria medo? 23 anos, o menino acabou de sair da manifestação, tá vendo todo mundo apanhando na rua, os policiais batendo na rua, e isso tá na audiência, que ele disse. Todo mundo, uma algazarra. É claro que ele sentiu medo, correu, mas a polícia logo encontrou, ele se entregou. Entregou a faca, a arma branca que ele portava, que era o canivete. Matheus não cometeu um crime. Ele era um jovem, aliás, porque ele ainda está preso. Infelizmente, ele é um dos poucos 43, 45, não sei, que ficaram presos. Todo o restante foi solto. Por que São Mateus ficou preso? Critério. É uma palavra muito importante nesse processo. Qual é o critério? Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de vossas excelências sabe me dizer qual que é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você para fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso eu esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de política. Então, meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado que eu nem sei para que eu estou falando aqui se ninguém vai me ouvir. Olha que engraçado. Provavelmente é o que todos eles dizem lá dentro. As sentenças já estão prontas. Quem duvida disso? E hoje, mais uma vez, confirmei e acredito que já estejam mesmo. Porque quais são os critérios que estão sendo utilizados nesse processo? Muitas pessoas foram pegas aqui, os famosos executores materiais. Dividiram em vários núcleos. Só não dividiram os executores. Engraçado. Nos depoimentos, vi pessoas falando, testemunhas, com fé pública. Tinham aquelas pessoas que estavam ali rezando, orando. Eu vi gente quebrando. Major Natália foi um que eu falei, doutor, mas se o senhor viu alguém quebrando, por que o senhor não foi chamado para mostrar? Para identificar, esse aqui quebrou. Não fui chamado. Simplesmente não foi chamado para identificar quem ele tinha visto quebrar. Que processo legal. A testemunha que poderia indicar quem foi que fez, não foi chamada para reconhecer. Será possível que 2.000 pessoas entraram e quebraram? As 2.000 pessoas entraram e quebraram? Então não tinha que sobrar nada. Ia cair o prédio inteiro. É muito fácil falar, entraram golpistas, tem que pagar. Mas e a prova? Tem uma frase que ecoa muito na minha cabeça. Desde o início, de Voltaire. Não sei nem se a pronúncia é assim.
É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. E hoje vejo aqui, e creio que verei nos próximos julgamentos, inocentes serem julgados e culpados e condenados a penas altíssimas de 17, 14, 15 anos por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Mas são vidas, senhores. Vidas. Pessoas estão presas ali no presídio. Famílias choram nesse momento porque... Por que o meu marido não foi solto, doutora? A senhora é novinha. A senhora não dá conta. Eu vou chamar meu colega, eu acho que ele é mais inteligente que a senhora é nova, a senhora não tem experiência. Pessoas muito grandes se ofereceram para vir me ajudar a fazer sustentação oral. Eu falei, não, pode deixar que eu vou. É minha vez. Estou eu desde o dia 11 de janeiro, quase todos os dias ali naquela papuda, dando apoio moral para eles, porque no processo eu não posso fazer nada. Quantos pedidos de revogação a gente fez? Nem sei. Quantos foram apreciados? Isso eu sei dizer. Nenhum. As solturas se dão a qualquer momento. Vou soltar 40 hoje. Soltei. Hoje vou soltar todo mundo do 4921, que é o pessoal do QG. Mas mesmo o PGR, cadeira que um dia eu almejo sentar, se Deus me permitir, sendo o dono da ação e fazendo um parecer favorável à soltura, o ministro negou e falou, não vou soltar não, vai ficar preso. O pessoal do QG, que foi preso no QG, isso lá no início do processo. Quanta ilegalidade nesse processo e ninguém fala nada. Citaram Pôncio Pilatos aqui, né? Mas os senhores ministros falaram que o povo odeia os senhores. Não, eu não odeio, eu tenho admiração por todos. Por todos, porque eu respeito essa casa. Eu respeito muito. Eu adoro a ordem que tem aqui. Os seguranças, quando se levantam, acho lindo tudo isso. Quero isso para a minha vida. Mas eu não quero ter no meu currículo a condenação de uma pessoa inocente. Onde está o indúbio pro réu? Como assim crime multitudinário? Como assim devemos punir todo mundo e, na dúvida, se a pessoa provar que ela não estava aqui, aí a gente solta. Isso não existe, doutores. A figura do advogado está sendo banalizada aqui. E todo mundo um dia pode precisar de um advogado. O que a gente está fazendo aqui? Se a gente não é escutado, se a gente não é ouvido. Matheus Lima, que é a pessoa do processo, não tem nada a não ser o seu depoimento e a sua conversa com a esposa. Se ele estivesse incitando ódio a alguém, grupos, venham, parem as estradas, grupos, façam isso, façam aquilo. Não. Ele estava narrando para a esposa, amor, estou aqui grávida. A única foto dentro que Matheus tem é aquela em cima do Congresso. Única foto. Não tem nos autos, só se tiver juntado agora e eu não vi. Uma foto sequer de Matheus lá dentro, ou quebrando alguma coisa. Ele foi preso a 4 quilômetros daqui. Por que ele não foi incluído no 4921? Qual foi o critério utilizado? O que é o critério nesse processo? Qual é o critério nesse processo? É muito fácil chegar, pegar o depoimento dele dado sob extremo nervoso e dizer, você fez isso, e colocar aqui como se ele tivesse sido uma pessoa extremamente ruim, como se ele tivesse sido um golpista. Não foi isso que aconteceu.
Quantas vezes nós advogados tentamos falar com alguém aqui dessa casa? No início tinha até a plaquinha do ministro, proibido falar com advogado, não com essas palavras, mas com esse sentido. Tentamos falar com o pessoal da PGR sem sucesso. Os presos que foram presos nessa casa, até hoje, nem tem ação penal. Receberam a denúncia agora, em junho. Quanto tempo esse povo está preso? Sem justificativa concreta, porque a gente tem que primeiro provar, não é isso? Foi isso que eu aprendi na escola. Eu achei que fosse assim na prática. A Constituição, ela não permite, e essa casa já debateu várias vezes, que o princípio da inocência seja quebrado. Ninguém será considerado culpado, e quando digo culpado, me refiro a chamá-los de golpistas, terroristas, entre outros nomes pejorativos, antes do trânsito em julgado, não é? Foi assim que eu aprendi. No primeiro processo, o ministro disse, o subprocurador disse, o pessoal derrubou o governo. Uai, mas quem foi que fez a intervenção federal no dia? Eu me lembro que foi o presidente Lula. Talvez eu tenha me enganado. Crime multitudinário. O que a psicologia social diz a respeito do grupo, do comportamento social sobre isso? Até onde eu saiba, isso é uma causa de diminuição, não é? Redução, por causa de uma questão psicológica. São 3 as condições que alguém seja culpado e responsabilizado por seus atos. Matéria grave, ato ilícito, plena consciência, perceber a gravidade do ato, pleno consentimento. Existem essas 3 condições na presente ação? O Matheus tinha plena consciência do que ele estava fazendo? Alguém aqui tem prova do que ele fez? O que ele fez? Ninguém sabe. E eu vejo aqui ministros que eu estimo tanto, que, no meu entender, só acompanham o relator e não explicam muita coisa. A gente tem medo do que possa vir pela frente. Isso é um recado, isso é um aviso, não sei. Mas vamos todos julgar, condenar todo mundo? Sem uma prova? Sem delinear, sem definir a conduta de cada um? Todo mundo vai entrar no mesmo bolo? Por que não subdividir? Subdividir o grupo dos executores materiais, porque até onde eu sei são 3. As pessoas que estavam orando, rezando, pedindo pela pátria, os que de fato são golpistas e quebraram, e eu assino embaixo porque esses têm que pagar. Tem que pagar, isso é óbvio, tem que pagar. Mas tem que pagar na medida certa. Tem que pagar pelo que fez. Não dá para juntar tudo num bolo e falar, vai todo mundo pagar por tudo, vou juntar tudo aqui e todo mundo responde por isso. Não dá. Essa casa, ela não vou falar casa, mas eu vi nesse processo o ministro relator e o Ministério Público, e eu não sabia dizer quem que era o Ministério Público e quem que era o juiz. Os dois acusavam com tanta veemência que eu falei, uai, quem que está julgando? Os dois estavam falando a mesma coisa. Os dois estavam com um ódio mortal, porque são golpistas, têm que pagar, quebraram, queriam derrubar o governo. Não, eles têm que pagar, na medida de suas atitudes, de suas ações. Matheus não entrou. Matheus não quebrou, não teve nem tempo. E o laudo está aqui para comprovar. Ele mandou mensagem para a esposa falando que queria intervenção militar,
Mas aqui, na mesma mensagem que ele manda para a esposa, ele fala, eles quebraram. Eles querem quebrar. Essa parte a gente não lê. Eles. Ele não fala, eu quebrei. Eu quebrei, eu fui lá, eu quebrei porque eu era contra. Não, não fala. Ele narra uma situação que possivelmente ele seja uma testemunha ocular. Ninguém sabe, ninguém estava lá. E se tivesse, estaria preso como executor material. É necessário diferenciar. Recentemente, os senhores se debruçaram tanto sobre aquele processo das drogas, esmiuçaram o que é tráfico, o que é uso, o que é isso, o que é aquilo, mas não tiveram a mesma dedicação para subdividir quem quebrou. Quem chegou 5 horas da tarde, quando tudo já estava quebrado? Os senhores têm conhecimento de que um vendedor de bandeiras foi preso? Onde tem jogo de futebol, já que está todo mundo falando em estádio, onde tem jogo de futebol, tem gente vendendo bandeira. Onde tem enterro, tem gente vendendo flor. É a oferta da demanda, não é? Oferta e demanda. Da mesma forma, onde tem gente lutando pelo Brasil, vai ter gente vendendo bandeira. Empreendedorismo. Ele foi preso. Está com tornozeleira. E o motorista do Uber, que foi buscar e ficou preso? Qual foi o critério utilizado para dizer esse aqui é manifestante, esse aqui é golpista? A mesma rigidez que os senhores tiveram com aquele outro processo, os senhores poderiam ter nesse. É um clamor que eu faço, de individualizar. Quem foi que quebrou? Teve gente que quebrou, eu vi os vídeos, procurei assistir horas e horas de vídeo, procurando cada um dos meus assistidos. Não vi. Não é tendenciosa, não vi mesmo. Mas o processo, a denúncia é tão genérica que ela diz que todo mundo fez exatamente a mesma coisa. Não tinha nem como. Só se fossem robozinhos fazendo as mesmas coisas. Não tem como, senhores. Não tem como os senhores mancharem a imagem dessa casa julgando vidas dessa forma. São vidas. Meu cliente nunca viu o filho. O filho acabou de nascer. Por que ele está preso? Se não tem prova dele quebrando. Por que não identificar quem aderiu à turba e quem não? É uma sugestão, talvez eu seja colega dos senhores no futuro. Definir a turba, já que os senhores estão falando de crime multitudinário. Definam. No crime que ocorreu no estádio, não encontraram a pessoa que matou? Ela não está respondendo? Agora imagina se todos vamos ao estádio, acontece alguma coisa e ninguém mais pode ir. Porque se alguém morrer, todo mundo responde por homicídio. Crime multitudinário. Crime de multidão. Houve guerra no estádio, todo mundo estava ali dentro, todo mundo responde pelo resultado. A diferença de lá para cá é porque lá é o futebol. Aqui não foi o domingo, o passeio no domingo. De fato, não foi o passeio no domingo, como disseram. Mas muita gente veio passear, por incrível que pareça. Pessoas que, aliás, a própria Constituição dá direito de manifestar, não dá? A manifestação pacífica. Os senhores conhecem a Constituição muito bem, os senhores sabem que é possível a pessoa manifestar. A pessoa tem o direito de se manifestar, de fazer a manifestação, as passeatas. Algumas pessoas vieram para isso. Outras já não vieram, infelizmente. Infelizmente, tem pessoas ruins nesse mundo e que vieram com o intuito de quebrar. Infelizmente.
Eu chorei no dia, eu moro aqui perto, eu escutava as bombas, eu falava, meu Deus, guarda. Quando eu vi, eu chorei. Porque eu falei, eu sou apaixonada por esse tribunal. Desde sempre fui. Eu sei que é devastador, que dói, que é doloroso o que fizeram. É doloroso o que fizeram aqui. A senhora disse, a senhora deu o relato do que a senhora presenciou quando a senhora veio aqui à noite, Excelência. E eu senti a mesma coisa, porque eu acompanhei do jornal. Mas não dá para culpar todo mundo por ter feito isso. Não foi todo mundo. Quando a gente ouve falar desses processos, quando eu estava vendo o ministro relator narrando os fatos, ontem eu fiquei assustada. Aí eu lembrei da notícia que ele mesmo deu uma entrevista na revista Piauí. Ele próprio disse que teria que individualizar quem entrou de quem não entrou. O senhor Matheus não entrou. Talvez, se o senhor considerar a rampa como entrar, ele de fato entrou. Mas ele não depredou. É necessário definir isso, é necessário diferenciar manifestante de golpista. Teve manifestante, teve gente com boas intenções. É normal divergir, é normal cada um ter um pensamento, cada um ter uma ideia política, senão não seríamos uma democracia. É o livre-arbítrio. E como eu citei Pôncio Pilatos, quando os senhores dessa casa não fazem nada para mudar isso, os senhores estão lavando as mãos. Tem que analisar caso a caso. Infelizmente, foram que eu até anotei, 1.345 processos. Ossos do ofício terão que ser analisados 1.345. É o papel do magistrado, não é? As provas. As provas se baseiam somente no testemunho do réu na delegacia. 4 réus foram pautados. 3 estão presos. 1 está solto. Qual foi o critério? Se essa casa respeita tantos precedentes como o de entender que ela é legítima para julgar, por que não uniformizar? Solta todo mundo. Deixa todo mundo responder em liberdade. Mais vale uma cadeira ou uma vida? Ah, mas o que vale é a intenção. É necessário analisar cada caso. São vidas, senhores, são vidas.